se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A fonte da juventude. No sopé de uma montanha esquecida pelo tempo, onde a neblina nunca se dissipa e o vento carrega murmúrios que não pertencem a este mundo, havia uma fonte. Não era apenas água que jorrava dela, mas algo mais profundo, algo antigo, um segredo que poucos conheciam e sobreviviam para contar. A lenda falava de rejuvenescimento, mas também de um preço. Era dito que aqueles que bebiam dessa água voltavam ao vigor de sua juventude, mas pagavam com algo que não podiam recuperar. Um homem chamado Jonas ouviu falar dessa fonte em um sonho recorrente. Ele estava velho, cansado, com o corpo marcado pelo tempo e pela dor. Seus ossos doíam, suas mãos tremiam, e ele sentia o peso de cada decisão errada que tomara ao longo de sua vida. No sonho, a fonte brilhava sob a luz da lua cheia, prometendo-lhe uma nova chance. Ao acordar, ele soube que precisava encontrá-la. Sem aviso, deixou sua casa e partiu rumo à montanha coberta de névoa. Jonas caminhou durante dias, enfrentando florestas sombrias e trilhas escorregadias. O ar parecia pesado, como se pressentisse que ele estava prestes a cometer um erro terrível. Em certa noite, enquanto dormia sob as estrelas, ele teve outro sonho. Desta vez, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você pode ter tudo, mas perderá aquilo que mais ama." Ele despertou assustado, mas a sede por juventude era maior que qualquer medo. Continuou sua jornada, ignorando o aviso. Ao longo do caminho, Jonas encontrou sinais estranhos. Árvores retorcidas formavam figuras humanoides, e animais silvestres fugiam de sua presença como se pudessem sentir algo maligno emanando dele. Ele começou a perceber que a montanha o observava, como olhos invisíveis entre as árvores. Mesmo assim, ele continuou, guiado por uma compulsão que já não entendia mais. Estava determinado a alcançar a fonte, mesmo que isso significasse desafiar o próprio destino. Quando finalmente chegou à fonte, ficou impressionado com sua beleza. A água cintilava de forma hipnótica, refletindo todas as cores do arco-íris, mesmo sem a presença do sol. Ao redor, havia pedras cobertas de musgo e símbolos estranhos que ele não conseguia entender. Ele hesitou por um momento, mas então se inclinou e bebeu. Sentiu imediatamente uma energia estranha percorrer seu corpo, como se o tempo tivesse sido invertido. Quando olhou para suas mãos, elas eram firmes e jovens novamente. Mas algo estava errado. De volta à cidade, Jonas percebeu que algo havia mudado dentro dele. Ele se sentia vivo, sim, mas também vazio. As memórias de sua família começaram a desaparecer. Primeiro foram os rostos de seus filhos, depois os nomes. Suas lembranças de amor e felicidade evaporaram como névoa ao amanhecer. Ele tentou visitar seus entes queridos, mas eles pareciam estranhos para ele agora. Não reconheciam o homem jovem à sua frente, pois suas conexões emocionais haviam sido apagadas. Jonas compreendeu tarde demais o custo daquela água mágica. Desesperado, ele retornou à fonte. Talvez houvesse uma maneira de reverter o que tinha feito. Enquanto subia a montanha novamente, começou a ouvir vozes vindas das árvores, risadas distorcidas ecoando na escuridão. A neblina parecia mais densa desta vez, envolvendo como dedos invisíveis que puxavam sua alma para o abismo. Quando chegou à fonte, ela já não brilhava. Agora, sua superfície estava escura e oleosa, como se a própria essência da vida tivesse sido sugada dela. Uma figura emergiu da escuridão, vestida em trapos e com olhos que brilhavam como brasas. Ela sorriu para Jonas, revelando dentes afiados como os de um predador. "Você veio buscar o que perdeu?", perguntou a criatura, com uma voz que parecia arrastar-se por sua mente. Jonas balbuciou algo sobre suas memórias, sobre sua família, mas a figura apenas riu. "Tudo tem um preço", disse ela. "Você escolheu pagar com aquilo que te fazia humano." Jonas implorou por misericórdia, mas a criatura apenas apontou para a água. "Beba novamente", ordenou. "E talvez encontre o que procura." Com mãos trêmulas, ele obedeceu. Desta vez, a água tinha gosto de cinzas e sangue. Sua visão escureceu, e ele caiu de joelhos. Quando acordou, estava sozinho na montanha.
A fonte havia secado, e os símbolos nas pedras estavam apagados. Ele ainda era jovem, mas agora não restava nada dentro dele. Nenhuma memória, nenhum propósito, nenhuma alma. Anos depois, viajantes ocasionalmente relatavam ver um homem vagando pelas encostas da montanha coberta de névoa. Ele parecia perdido, murmurando palavras ininteligíveis para si mesmo. Alguns diziam que era Jonas, condenado a vagar eternamente, buscando algo que nunca mais poderia encontrar. Outros juravam que a fonte reaparecia em noites de lua cheia, esperando a próxima vítima disposta a pagar seu preço. Mas Jonas não era o único. Outros tinham sucumbido à tentação da fonte, deixando rastros de desespero e arrependimento. Havia histórias de homens e mulheres que retornavam às suas casas rejuvenescidos, mas completamente desprovidos de emoção. Eles se tornavam sombras de quem eram antes, incapazes de sentir alegria, tristeza ou amor. A fonte não apenas roubava suas memórias, mas também sua humanidade. A criatura que Jonas encontrara era apenas uma entre muitas. Elas eram conhecidas como os guardiões da fonte, entidades antigas que alimentavam-se da essência daqueles que bebiam da água. Cada gota consumida era um pedaço da alma entregue a essas entidades, fortalecendo-as e mantendo a fonte ativa. Quanto mais pessoas sacrificavam sua humanidade, mais poderosos os guardiões se tornavam. Os guardiões não eram benevolentes. Eles não ofereciam uma segunda chance, eles caçavam almas insatisfeitas, atraídas pela promessa de juventude eterna. Aqueles que bebiam da fonte eram marcados, suas vidas reduzidas a uma busca incessante por algo que já não existia. Muitos tentavam resistir, mas a compulsão sempre os levava de volta à montanha, onde os guardiões aguardavam pacientemente. Havia lendas sobre aqueles que conseguiam escapar da influência da fonte, mas eram poucos e viviam atormentados pelo que haviam perdido. Um homem chamado Elias foi um desses sobreviventes. Ele contou sua história em um vilarejo distante, alertando outros sobre o perigo da fonte. Mas poucos acreditaram nele, e logo ele foi considerado louco. Ainda assim, sua mensagem permaneceu gravada nas mentes daqueles que ouviram. Mesmo após séculos, a fonte continuava a atrair vítimas. Algumas vinham por vaidade, outras por desespero, mas todas acabavam pagando o mesmo preço. A montanha tornou-se um lugar de mistério e terror, evitado por todos que conheciam a verdade. Aqueles que ousavam se aproximar relatavam ouvir gritos distantes, como se as almas perdidas ainda chorassem por sua humanidade. Mas a fonte também deixou um legado. Livros e documentos antigos mencionavam sua existência, acompanhados de advertências sobre o custo de tamanha ganância. Esses relatos tornaram-se parte do folclore local, transmitidos de geração em geração. Embora muitos os considerassem meras histórias, havia sempre alguém que decidia testar a veracidade das lendas. No final, a fonte era mais do que uma dádiva ou uma maldição. Era um espelho da natureza humana, expondo nossos desejos mais profundos e nossos maiores medos. Para aqueles que buscavam a juventude eterna, ela oferecia uma lição cruel. O verdadeiro preço da imortalidade é a perda de quem realmente somos. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode